Entra no ar, Luz no Entardecer. Apresentação: Evangelista Jair Gonçalves. Fique em nossa sintonia e receba as bênçãos de Deus. Muito bem, irmãos ouvintes que nesse instante estão parados para ouvir a palavra de Deus. Nós queremos meditar um pouquinho aqui na Santa Palavra de Deus. E depois eu quero passar para o pastor Renato, que também está aqui, e logo vai falar algo para nós também. Eu queria ler as Escrituras nesse instante com nossos ouvintes no livro de Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 4, ao qual está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu queria falar um pouquinho nesses minutos aqui sobre a predestinação de Deus, irmãos. A predestinação de Deus é algo que às vezes nós não entendemos o que é a predestinação de Deus, irmãos. Mas na verdade, se você for ver até mesmo dentro das nossas casas, através dos nossos parentes, nossos vizinhos, nós vamos ver, irmãos, que às vezes tem pessoas que eles correm da palavra, tem pessoas que eles querem seguir a palavra, e outras mesmo conhecendo as coisas, irmãos, eles não querem seguir. Mas às vezes nós começamos a pensar, por que essa pessoa não quer fazer isso, irmãos? Mas nós voltamos para um versículo como esse aqui, do capítulo 1 de Efésios, e o versículo de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Na verdade, hoje, quando um ser humano vai na igreja, ele levanta sua mão, o pregador diz: levanta sua mão para aceitar Jesus, para que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida nesse instante. Isso não é escrituristicamente, biblicamente, irmãos. O nosso nome não foi colocado na Bíblia quando você, no livro da vida, quando você levanta sua mão dentro de uma igreja. Você aqui diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus, na verdade, irmãos, ele não tem neto, ele simplesmente tem filhos, ele tem filhas, ele não tem neto, irmãos. E nós devemos saber que, se na verdade nós fomos elegido nele antes da fundação do mundo, não é depois que ele vai nos perder. Se Deus ele salva uma pessoa, a pessoa está salva, irmãos. Ele não salva uma pessoa hoje e amanhã ele perde aquela pessoa. Senão ele não seria Deus. Que Deus seria desse, irmãos? Dessa maneira. Agora, nós devemos saber, irmãos, que nós devemos estar o nosso fundamento, aquilo que nós mostramos, aquilo que nós falamos, deve estar baseado nas Escrituras, irmãos. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11 diz: e ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Muito bem, irmãos. Aqui nós já vemos algo sobre a predestinação. Quantas pessoas veem isso dentro das Escrituras? Quantas pessoas têm isso nas suas Bíblias? E não pode ver isso, irmãos. Que a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre essas coisas. Que ele mesmo deu um para apóstolos, deu outros para pastores, deu outro para evangelista, para a aperfeiçoação do corpo de Cristo, irmãos. Então, aqui nós já vemos a predestinação. Quantas pessoas que leem um versículo como esse, simplesmente por ler, ou quantas pessoas que não aceitam um versículo como esse, mas têm as Escrituras. Mas, na verdade, irmãos, nós temos que ter, na verdade, a revelação da palavra, a predestinação, para nós vermos isso. Porque se ele elegeu você antes da fundação do mundo, para ver essas coisas, irmãos, você vai ver. Não importa se você está numa gaiola, se você está cercado em quatro paredes, mas
Como o irmão mostrou a mensagem sobre a águia aqui, irmãos. A águia, ela pode ser chocada através de uma galinha, através de uma chocadeira. Mas quando ela ouve a voz da grande mãe águia, ela escuta, ela conhece a voz, irmãos. E eu tenho certeza que os ouvintes nessa hora, irmãos, você que Deus tem te revelado para você, que tem mostrado para você toda a luz da palavra, o 100% da palavra. Porque não é simplesmente viver 99% da palavra, irmãos. Não é isso. 90% da palavra. Nós temos que ter o 100% da palavra, irmãos. É isso que faz de mim, faz de você um cristão, um verdadeiro cristão. Eu quero ler um pouquinho sobre a predestinação aqui. Veja, está escrito assim: consideramos com amor, veja, com a maior sensibilidade que este tema bíblico, que não é muito conhecido, a predestinação. Veja, isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Sem dúvida, há pessoas que atuam como que se pudesse obrigar a Deus a fazer determinadas coisas, irmãos. Tem pessoas que acham que Deus tem que fazer o que Ele quer. Ele não olha Mateus capítulo 6, quando Jesus nos ensinou a orar ali, irmãos, que deve ser feita a sua vontade, não a nossa vontade. É por isso que muitas pessoas às vezes se decepcionam na vida, irmãos. Muitas pessoas perdem as suas crenças na vida, porque eles querem que Deus seja o seu servo, e não ele ser servo, irmãos. Então os irmãos viram aqui, como que se ele houvesse esquecido, como que se Deus esquecesse de algo, ou como que se, veja, existisse certas cenas as quais Deus não sabe. Veja, porém estamos certos que ninguém pode surpreender a Deus. Ele sabe tudo desde o princípio. Ele olha adiante com a mesma facilidade com a que ele olha para trás, irmãos. Portanto, as decisões de Deus são sábias e firmes. As decisões de Deus em nossas vidas, irmãos. Às vezes nós oramos a Deus e Deus responde às nossas orações. Mas Deus, Ele dá aquilo que nós precisamos. Ele não dá aquilo que nós queremos, irmãos. E é por isso que às vezes nós não entendemos a Deus, né? Nós pensamos que nós vamos para a igreja, nós vamos obter tudo, nós vamos ter tudo que nós queremos. Mas não é assim, irmãos. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Ele diz: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca ofereceu facilidade para ninguém, irmãos. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, irmãos, devemos ser também dessa maneira, irmãos, que olharmos para Ele, e olharmos e vermos, irmãos, e crer que Ele nos predestinou, não agora, não hoje, mas nos predestinou antes da fundação do mundo, a qual nós lemos aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a Bíblia, isso aqui é a revelação do nosso Deus, irmãos. Então que Deus abençoe os irmãos com essas poucas palavras. Deus abençoe a todos.